está no ar a partir de agora mais um super episódio, podcast Pode Brilhar. Eu quero te desejar uma semana extraordinária. Aproveite o começo da semana e olhe para dentro de você. Olhe com carinho, olhe com amor, porque você nasceu para brilhar. E aqui você é a nossa estrela. E para o bate-papo de hoje, eu trago ela, Patrícia Sayago, diretamente do Rio de Janeiro, gente. Especialista em acessibilidade comunicacional. Bem-vinda, Patrícia. Obrigada, Lilian. É um prazer estar aqui com Prazer é você. todo meu. Um brinde, É um mulheres que brinde. brilham. Vamos brilhar. Vamos. Para começar, então, aquecer o bate-papo, me conta um pouquinho quem é a Patrícia. E a Patrícia menina que existe aí dentro de você. Legal essa pergunta. Então, a Patrícia é casada com Cândido Sayago, mãe de 3 filhos, João Pedro, Gabriel e Felipe, e ainda tem a Júlia, que é a nossa cachorrinha. Olha. Então, eu gosto muito de frisar isso no início, porque para mim isso é a parte mais importante, é a família. É a base, né? É o motivo pelo qual a gente constrói todo o resto, né? Então, essa é a minha maior motivação, a minha família. E eu, como profissional, tenho uma mudança bem grande no meio do caminho, né? Hoje eu tenho 52 anos, mas o meu... Tá mentindo, gente. Cadê o RG? Como assim? Tem botox. Olha. Então, com minha carreira, na verdade, foi no mundo corporativo, né? Eu era da indústria farmacêutica e num dado momento eu achei que eu tinha que mudar, seguir mais a intuição do meu coração, meus desejos, que sempre foi ligada à arte, sempre gostei desde menina. Olha. Então esse meu lado menina que ainda vive dentro de mim, né, gritando. Acendeu, né, esse lado. Exatamente. E aí eu fui seguir essa voz e fazer o que eu realmente gostava, né? Gente, que lindo. E isso requer coragem, né? Sim, coragem, principalmente depois de um turbilhão que mexe com a saúde, com as emoções. Sim. E a gente tem que fazer realmente recalcular a rota, né? Ver o que a gente quer para nossa vida. E a gente tem sempre alguma opção para sair, né? Sim. Coragem, pode ser muita esperança, pode ser uma aventura. Podia ser que nada tinha desse certo, mas realmente, graças a Deus, até aqui, Sim. Deus tem me sustentado e É conseguiu. porque você ouviu o chamado do propósito, porque empreender não é só abrir uma empresa e ganhar dinheiro. Não. É algo muito além, né? Essa é a parte mais fácil, né, Lilian? É, Contactar porque o dinheiro é uma contador. consequência, né? Exatamente. A gente contactar um contador, abrir uma empresa é a parte mais fácil. É o menor dos problemas. Exatamente. E foi assim, eu comecei fui fazer teatro, tirar o DRT, fazer dublagem, que eu queria muito. É uma arte que eu admiro muito. Que legal. E E tem que atuar também, né, na dublagem. com certeza. Porque você tem que atuar só com a voz. Diferente do ator que ainda usa toda a expressão corporal, você só Sim. tem a voz para encaixar naquilo que já foi feito. Opa! Então, assim, é uma arte É um bem desafio, né? bonita, é lindo. Eu sou apaixonada. Que legal. E já na dublagem eu comecei a fazer narração de audiodescrição, que audiodescrição é um recurso para o público cego. A gente faz a tradução das imagens em palavras. Então, aqueles gaps dos filmes que tem só as cenas rolando, não tem diálogo, o público cego que está ali assistindo não sabe o que está acontecendo. Ah. Né? Tem até um amigo, eu sempre conto essa história, que ele foi a um encontro, ele é cego, foi a um encontro e marcou para ir ao cinema. Né, que é bem eclético, um espaço bem legal para o primeiro encontro. Aham. E ele foi assistir o filme, ele ainda não usava muito o recurso da audiodescrição e não pediu. E aí ele tá ali assistindo e quando chegou num dado momento do filme, ele viu que estava um pouco bem silêncio do filme, não estava acontecendo, não tinha diálogo, não tinha nada. Uma musiquinha no final, assim, no fundo, né? Ele falou assim, acho que agora é o momento que eu posso me aproximar e tentar dar um beijo, né? Na menina. Aham. E aí, quando ele se aproximou, a menina estava chorando e tal, ele ficou sem entender, ficou um pouco sem jeito. E depois ele foi entender que era o ápice do filme, aquele momento assim romântico que os mocinhos estão se encontrando e ele estava perdendo toda essa cena. Olha, toda a emoção. Exatamente. Então a audiodescrição permite isso, a gente traz a inclusão do público cego para realmente entender o que está acontecendo, né? Participar, não só entender, mas participar. Ter essa experiência imersiva.
Que interessante. Ah, é lindo, E é Lívia. um tema que a gente não ouve muito. Como surgiu esse nicho? Então, acho que como tudo no Brasil, agora tá, como é lei, a coisa está se propagando mais, né? Então, se a Aham. gente remete ao passado, o uso do cinto de segurança, ninguém usava cinto de segurança. Você é novinha, não vai lembrar, Não mas lembro mesmo. a gente não usava. E daí, com a obrigatoriedade, todo mundo começou a usar. Hoje é natural. A gente entra Aham. no carro e já coloca o cinto de segurança. Então, isso está acontecendo também com o advento da acessibilidade cultural, né? Os filmes estão. É exigido que se tenha. Então, a gente está passando por esse processo. Eu faço também muito workshop, palestras para produtores, porque eles sabem que é lei, que tem que ser colocado nos filmes, nas séries, shows. Eu faço muito festival de música, teatro. Onde pode ter acessibilidade, eu tô lá. Olha, que bom. E daí a gente está passando esse momento de entender, né? Então, muitos fazem porque é obrigatório e não entendem muito. Então, eu entro aí também com esses workshops, essas palestras, para que eles possam entender como fazer, porque não basta ter o intérprete de Libras ali na frente, tem que ter a posição certa, tem que ter a iluminação certa, Olha, para que o público realmente consiga usufruir daquele recurso, né? sim. Então é isso, eu fui crescendo fazendo a narração de audiodescrição, depois me tornei roteirista de audiodescrição, e aí a coisa foi crescendo e eu fui ampliando os recursos, né? Sim. Agregando a equipe. Hoje eu tenho equipe de intérprete de Libras, de legendagem também, tanto Gente, que legendagem legal. descritiva. Me apaixonei mais ainda. É muito legal você Sim. ver o público. No início, quando eu ia conversar com os produtores, né? Nas primeiras reuniões, aí falavam, festival de música, mas para que vai ter audiodescrição se o público cego está ouvindo a música, né? Um exemplo bem claro, aconteceu isso no Rock in Rio. Ah, E eles são muito abertos, né, à inovação, a ter inclusão, diversidade. E aí eu fiz uma pequena degustação, né? Peguei um recorte do show e fiz a audiodescrição e deixei a apresentação com a tela escura. E aí sensibilizou e viu, caramba, é realmente, porque o show não é só música, tem muito visual, aham. tem muitos elementos visuais, tem coreografia, tem cenário, né? Tem a banda, tem as roupas que muitas das vezes são trocadas, né? No meio do Aham. show. E isso tudo faz a pessoa estar cada vez mais inserida naquilo que está E acontecendo. como funciona? Como eles conseguem se inteirar de tudo que está acontecendo? Normalmente a gente tem um espaço reservado, que eles chamam de espaço PCD, que é um espaço para pessoa com deficiência. E aí a gente usa o mesmo recurso, o mesmo equipamento, a mesma tecnologia de tradução simultânea. Aham. A gente distribui o fone com um receptor e a gente fica ao microfone, numa área reservada, fazendo a tradução de todas as imagens e palavras Olha, simultaneamente. que legal. E aí ele vai ouvindo, a pessoa vai sabendo exatamente o que está Gente, acontecendo ali. literalmente vendo por meio da imaginação. Ai, gente, que Exatamente. riqueza É isso. isso, eles vão montando as imagens conforme a gente vai falando. E é muito legal. Assim como para o surdo também, quando tem a tradução em Libras. Tem até um vídeo da nossa empresa que viralizou esses dias num festival, do intérprete fazendo Anitta, né? E as letras da Anitta são bem Pesada. calientes. E foi isso a discussão que teve até na internet. Nossa, por que que ele fez esses sinais? O público surdo tem que saber que a Anitta canta aquilo. Não tem que ter Aham. filtro. Da mesma forma que a gente está ouvindo, eles têm que saber. E é Ai, gente, eu vou isso. querer ver essa imagem para colocar aqui para o pessoal entender. Vou te mandar, vou te Olha, mandar. Viralizou bastante. que legal. E foi bem legal. Tem 4 anos só a minha empresa, é bem novinha. A Um Zenith bebê que tá voando. é um bebê, mas que a gente já fez projetos grandiosos, assim, qual eu me orgulho muito. Eu tô Porque vendo o brilho nos seus olhos de falar. porque quando você pergunta assim, a criança que tem dentro de você, a Patrícia com 10 anos, eu gravei isso quando eu estava lá em Lisboa, fazendo um outro festival que eu fui esse ano, que foi o Mel Calorama. E aí eu tava lá, sabe quando você fica num lugar um pouco sem acreditar? Tipo, eu tô aqui realmente, eu tô fazendo isso. Sim, quando a ficha cai, né? E eu tava um pouco assim. Aí eu falei,
A Patrícia de 10 anos sonhava muito. Eu sempre sonhei muito. Que lindo, gente. Sempre E é sonhei. lindo que essa chama tá viva, porque tem pessoas que vivem no automático e não tem mais aquele sentimento, né? É. De conquista, de nada. Eu, assim, eu agradeço muito a educação que eu tive, Lilian. A minha mãe foi uma mulher muito... Ela é uma mulher muito diferenciada. Ela tem 79 anos, super independente. Ela, nesse Olha! momento, ela está em Natal, depois de ter Nossa! lutado contra o câncer esse ano. Gente! Já é a terceira viagem dela depois. Uma mulher que brilha! Demais, ela é muito intensa. E a minha mãe educou a gente para que a gente era capaz de estar em qualquer lugar e fazer o que a gente quisesse. Não teria limite, a não ser os limites que a gente mesmo colocasse. Olha só, que sabedoria! Sempre E é foi tão assim. raro, né? Sempre foi assim. Minha mãe, imagina, há 50 anos atrás, a única divorciada da família. A minha mãe dirigia e algumas amigas perguntavam: sua mãe dirige? Eu falei: ué, pra mim era tão natural, minha mãe dirige. Olha! Minha O mãe famoso rebelde e ovelha negra, que na verdade são pessoas decididas, gente. Aham, Que aham. legal! E isso foi quando eu estava lá no meu calorama, eu parei assim e falei: eu tô aqui, eu tô em Lisboa, tô na Europa. Eu cresci, consegui fazer coisas assim que eu sempre sonhei, mas eu, sabe, na brincadeira, tinha aquelas brincadeiras: ah, vai passar lua de mel aonde? Escreve aqui, escreve ali, brincadeira. Aí botava lugares que eu só via em filme, em Olha, você novela, co-criou sem saber. e aí colocava. Eu falei: meu Deus, eu tô aqui, eu tô vivendo isso tudo. Então, eu fiz esse vídeo perguntando isso, né? Falando isso com as pessoas, assim, que a Patrícia de 10 anos estava pensando, né? Quando eu tinha 10 anos, eu pensava: nossa, eu sonhava, queria, mas eu não imaginava. E esse novo trabalho, a empresa está me proporcionando estar aqui hoje. É uma Olha só, satisfação, uma gente. realização, esses trabalhos internacionais. Então, assim, Destaque numa revista que vai nossa. atingir 2 milhões de pessoas ano que vem, em vários países, Olha isso, é pra gente se encher de inspirando orgulho. pessoas olhando e falando: uau, eu também posso, por meio da sua história, Eu do seu quero isso, legado, Lilian. né? Eu quero isso. Que Porque às lindo. vezes eu vejo as pessoas achando assim: ah, não é pra mim, não consigo. Não, todo mundo tem uma hora na vida que alguma coisa que aconteceu positiva, aquilo pode replicar e pode ser aumentado, pode ser amplificado, pode ser, sabe, potencializado. Todo mundo tem um ponto, nem que seja conseguir fazer uma apresentação na escola sozinha, É uma que conquista. era um limite. Se você conseguiu isso um dia, a gente pode estar na frente de uma audiência enorme palestrando. Verdade. Eu creio muito nisso, que a gente já tem o potencial dentro da gente, só Sim. precisa, sabe, Materializar, né? Exatamente. Porque muitas vezes a gente acha: só posso dar 5 passos, pronto, aqui é o meu limite, é minha zona de conforto, mas não, o céu é o limite, gente. Exatamente. E nós que definimos isso. E eu tô muito feliz porque desde o episódio anterior a gente tá batendo nessa tecla como se fosse uma entrevista complementando a outra. Ai, que bacana. Muito legal. E Bacana. eu costumo dizer que portas fechadas, geralmente, é uma oportunidade de algo melhor e maior e a gente fica preso àquilo, àquela zona de conforto. Não, mas eu tô apegado àquele sapato velho. Deixa o sapato velho que coisas maiores e melhores esperam por você. E você é um exemplo vivo disso. Mulheres que brilham também. Isso aí. Fiquei anos numa outra área, resistente, sofrendo na área e resistente. Mas Deus, o que eu vou fazer? Só sei fazer isso. Até o dia que ele falou: filha, você não viu que tudo tá conspirando para fechar essa porta? Eu tenho isso para você. E quando veio, eu falei: Deus, obrigada. Deveria ter não resistido tanto. É lindo demais o novo. É lindo, é lindo. Mexe, né? É o que você falou, sair da zona de conforto não é fácil. Não é fácil. Mas depois a colheita é boa, né? A gente vai semeando. E eu era uma pessoa que falava muito e palestrava zona de conforto. Quando foi a minha zona de conforto, foi a morte. Não Tem é que viver o assim? que fala, né? Sim. É isso. E a gente não para de viver o desafio, né? Não. Porque eu espero daqui a 2 anos olhar para esse momento aqui e falar: gente, olha. Como eu evoluí depois disso. E chegar até aqui para mim já é uma super conquista. Olha que incrível. Então é isso. E que a gente realmente inspire novas mulheres a fazerem isso, porque eu vejo que realmente tem muita limitação. Assim, muitas pessoas que eu converso a falar: não é para mim. Tipo, ainda que não use essas palavras, mas você vê na linguagem corporal, na forma que fala, é como se fosse algo impossível. Eu sempre brinco: quer fazer uma viagem internacional? Tira o passaporte. Ah, mas eu não sei. Tira o passaporte. É isso mesmo, cocriação. Né? Sim. Vai, porque na hora que acontecer, você tá pronta. Já tá pronta.
É isso, e aí a gente vai, o nosso inconsciente vai nos Arrumar uma maneira, né, de impulsionando, fazer né? aquilo. Exatamente, a chegar naquele Sim. alvo. Nossa, perfeito o que você falou. Anotem, gente, essa super dica. Porque o que ela disse, isso é muito relacionado à fé, porém, a Isso. Bíblia diz que a fé sem ação é uma fé morta. Não serve pra nada. Não adianta acreditar, tem que acreditar e se movimentar. Isso aí. Quero que você dê agora 3 dicas valiosas para quem nos acompanha e tá nessa zona de conforto, pretende brilhar também, viver o extraordinário, mas tem medo, ou então lembra de um trauma, de vozes que talvez disseram que ela não teria capacidade daquilo. O que você tem a dizer e a orientar essa pessoa? Eu acho que o primeiro ponto, o que eu sigo, é colocar tudo diante de Deus. Até os sentimentos piores que a gente pode estar sentindo naquele momento. Mas ser verdadeiro para Deus. Falar para Ele, eu estou sentindo isso. É medo, é falta de esperança. Minha primeira dica é subordinar todos os sonhos, tudo que a gente deseja, todos os anseios diante de Deus. Amém. Depois, eu acho que particularmente, eu gosto muito de escrever. Eu tenho uma coleção de cadernos. Então, sabe aquele brainstorm que a gente bota? Eu coloco tudo no caderno. Pode ser coisas infinitas. Eu vou colocando ali tudo que eu sinto, tudo que eu sonho, tudo ainda que não tenha um menor resquício de acontecer. Mas eu vou Aham. colocando, eu gosto muito de colocar ali, junto com o estudo da palavra de Deus, eu vou colocando as pregações, vou relendo, eu gosto de botar tudo ali. E outra, a terceira dica é a gente se ligar a pessoas que vão nos dar suporte para a realização dos nossos sonhos ou para a mudança de Verdade. vida. Seja amiga, seja um familiar, o marido, a esposa, o filho. A gente está sempre ligada a essas pessoas, porque a gente pode ter muitos amigos, não tem problema, mas eu costumo dizer que às vezes eu tenho uma amiga que é só para tomar um cafezinho da tarde. Uhum. Eu tenho aquela amiga que eu falo assim, ó, aguenta que é sessão terapia? O que eu tô falando aqui, mas Colocar pra fora, né? guarda só aqui, tá? Minha sessão terapia. E tem amiga que eu vou dividir meu sonho, que vai orar comigo, que vai me ajudar. E tá tudo bem. Ninguém precisa andar na mesma sintonia. Mas eu procuro assistir, ler, me ligar, me relacionar com pessoas que vão me ajudar emocionalmente, espiritualmente, a continuar seguindo aqui, até alcançar aquilo que eu anseio. E tá com medo, gente? A quarta dica, Lívia, você pediu Olha, 3. pode falar. Tá com medo? Vai com medo. Vai com medo, porque o medo fica no meio do caminho. Não deixa se paralisar por medo. Não, O e medo é não um é instinto, clichê. né? E não é clichê isso, né? Porque é frio na barriga, é medo que vai acontecer. E a Vai. nossa mente às vezes cria tanta possibilidade que nunca vai acontecer na vida. A nossa mente inventa problemas para tentar nos Inventa. sabotar. E ela inventa de tal forma que a gente visualiza sempre o ruim, né? Verdade. Sempre é muito fácil a gente visualizar o que vai dar errado, o que... Não, então vamos fazer o exercício de visualizar embarcando no avião, sentando Isso. numa mesa de reunião, sentada em frente à Lília no podcast, Isso mesmo. Você né? também pode brilhar. O mesmo que existe em mim, que existe na Patrícia, nessas Isso. milhares de mulheres, existe em você. Como eu sempre digo, quando Deus pisou aqui na Terra, ele viu um mundo escuro, sem forma e vazio. Mas ele viu potencial. Isso aí. Ninguém, sem consciência, teria coragem de habitar nesse mundo. Um mundo vazio, escuro, cheio de água, eu não quero. Sem Mas Deus viu o forma. potencial. Assim como ele vê em você também. Pode nesse Isso momento aí. estar sem forma, vazio, escuro, todo alagado. Mas Deus viu o potencial e ele. Existe uma luz dentro de você. Como ele disse, haja luz e o mundo brilhou. Isso. Essa luz existe dentro de mim, dentro de você. E o poder de dominar e conquistar o incrível está aí dentro de você. Acredite. Se inspire no que ela comentou. Isso. O que você sente no coração de dizer para quem nos acompanha agora, Patrícia? Acredite em você, no que você já tem. O que a gente já tem, né? Pegando a dica aqui, um pouquinho do que a Lília falou, aquela mulher viúva tinha um pouco de azeite. Era o pouco que ela tinha. E o profeta falou para ela despejar o que ela tinha ali e foi multiplicando, foi multiplicando. O que a gente precisa, a gente já tem dentro da gente, porque Deus já depositou. É claro que a gente vai se desenvolver, vai aperfeiçoar, vai se conectar, mas o que a gente já tem é o suficiente para fazer uma receita. Ai, que coisa linda, emocionante. Ai, é o que eu creio mesmo, que eu falo para todo Amém, mundo. que lindo.
Ai, Que você pegue essa dica. Eu não sei o que você está enfrentando neste momento, mas acredito muito que nada é por acaso. Pegue o que você tem, pegue o pouco que você tem, faça a sua receita, acredite no seu potencial e brilhe. Patrícia, quero te agradecer por esse eu que bate-papo agradeço. enriquecedor. Que coisa incrível. Obrigada. Que energia, que presença de Deus aqui, Obrigada. né? Amém, obrigada. Eu que agradeço. Estou muito feliz de estar aqui. Como eu falei, é mais uma realização e que isso sirva de exemplo para muitas mulheres. Se Sim, multiplique, avance como você tem avançado, que você brilhe cada vez mais, que sua amém. luz realmente resplandeça o amor de Jesus, dando às mulheres essa possibilidade de brilhar também. Amém. E a gente se vê agora, sábado, numa imersão. Inclusive, Com você falou de certeza. avião, uma viagem sem volta. É o tema. Por que será, gente, uma Tô viagem sem volta? ansiosa, tô ansiosa. E segunda-feira vamos brilhar num evento maravilhoso com a Paula Matos. E é só o começo, Patrícia. Amém. Muito Vambora. sucesso. Obrigada, obrigada, sucesso. Beijo. Tchau. Uh!